Fala aí, nação rubro-negra, chegando com notícias quentinhas sobre o Mengão. Gente, hoje vocês vão ficar de boca aberta, isso mesmo. Hoje vamos falar sobre a renovação do Flamengo e por mais 3 meses, isso mesmo. E também o caminho livre para a chegada de Firmino, já está tudo certo. Tão aguardado, né? Pelos fãs, né? Isso mesmo. Claro, tem novidades sobre o negócio fechado. O Mengão anunciou também uma nova contratação. Além disso, a resposta de Juventus sobre Léo Ortiz. E os detalhes sobre a chegada do Boto, tá? Já vendo que tem muita coisa quente, né? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a nada que vai rolar aqui. E claro, fica com a gente até o final. Bora pro vídeo? Um vídeo no canal René Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. E José Boto já tem dia e hora para chegar ao Rio de Janeiro. Tem também uma entrevista coletiva do novo dirigente do Flamengo marcada. Que horas, que dia? Vou contar para vocês. Tem também a lista de jogadores que vão começar o Campeonato Carioca pelo Flamengo. Quem será? Vou dar um spoiler que você já deve saber. Está repleta de jovens da categoria de base do Flamengo. Tem também renovação de contrato no Flamengo por 3 meses. Um novo contrato por 3 meses. Como assim? Calma, já eu explico. E tem também informações de Firmino informações que já estão saindo lá na Arábia. A gente vai trazer aqui para vocês. Eu acho que é algo que vai deixar aqueles que querem a chegada de Firmino otimistas para uma possível contratação. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos lá, informações do Mengão. Um detalhe aqui que passou despercebido na carta aberta do presidente Rodolfo Landim. Ele é o presidente até o dia 31, né? Porque o BAP só assume de fato a caneta na mão a partir do dia 1º de janeiro. O Flamengo faturou 285 milhões de reais em 2024 com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. 92 milhões são oriundos de bilheteria, com recorde no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi 15 milhões e 700 mil de bilheteria. As premiações somaram 193 milhões de reais, incluindo 93 milhões e 100 pela Copa do Brasil e 43,4 milhões no Campeonato Brasileiro. Bacana demais esses números aí. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, não tem jeito. Galera, agora vamos falar da lista de jogadores do Flamengo que vai começar o Campeonato Carioca. Informação antecipada primeiramente pelos colegas do GE, e nós confirmamos: goleiros Diogo Alves, Lucas Furtado, Eduardo e André, todos aí oriundos da categoria de base, obviamente. Zagueiros, Cleiton, esse vocês já conhecem, não é mais da categoria de base, e é um baita jogador. Da Mata, Felipe Vieira e Iago. Esse Iago, inclusive, foi convocado para a seleção sul-americana, que vai disputar, para a seleção sub-20, que vai disputar a Sul-Americana sub-20. Laterais, Lucian, Daniel Salles, que é muito bom, Zé Wellington, muito bom. Carbone, eles colocaram como lateral, mas faz algumas funções. E Ainoan. Meias, Daniel, Ryan, Fabiano, Caio Vinícius, João Vitor, Rafael, Guilherme e Lohan. Esse vocês já conhecem também. Atacantes, Thiaguinho, aquele mesmo Thiaguinho. Meu Deus, ele ainda está no Flamengo. Parece que o ano vai ser 2050 e o Thiaguinho vai estar disputando as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Felipe Tereza, esse vocês conhecem também. O Wallace Ian, Chola, o nigeriano, vocês já conhecem. Felipe e Carlinhos, esse mesmo Carlinhos que veio do Nova Iguaçu na temporada 2024. Então, esses são os jogadores que vão começar o Campeonato Carioca. O Pablo, ainda não se sabe. O Pablo estava no Botafogo emprestado, retorna. O Flamengo não sabe se ele vai com a delegação para os Estados Unidos para a pré-temporada ou se vai ficar aqui, por isso que não está na lista ainda, tá? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de uma renovação que o Flamengo fechou nessa quinta-feira. Informação que a gente trouxe em primeira mão lá no Twitter, no Instagram também. A nova diretoria do Flamengo acertou a renovação de contrato por mais 3 meses com a empresa terceirizada e responsável pela produção da Flá TV. E aí eu fui perguntar o motivo, eu recebi essa informação e fui apurar o motivo.
se é porque eles querem a permanência da empresa. E o que me falaram foi o seguinte: o contrato acaba agora, dia 31 desse mês, e a nova gestão do Flamengo tomou essa decisão porque entendeu que não teria tempo suficiente para substituir todo o sistema em apenas 10 dias. Porque, de fato, não tem nem 10 dias que eles assumiram. Eles não assumiram ainda. Então, não teria tempo para fazer todo esse processo. E eles não poderiam correr o risco de deixar a Flá TV fora do ar. Imagina, Flá TV fora do ar. Não tem Flá TV. Está fora do ar. Faz o quê? E agora, a nova gestão terá 90 dias durante esses 3 meses aí com essa empresa que vai continuar e vai estudar o que acontece diariamente, todos os trâmites, toda a parte burocrática e preparar as mudanças. Vale ressaltar que a Flá TV envolve também compromisso com patrocinadores que têm direito a postagens por contrato na plataforma. Então, não é simplesmente deixar a Flá TV fora do ar e pronto. Não, o Flamengo tem contratos a cumprir. Tá certo a nova gestão do Flamengo em estender por 3 meses, não é uma decisão errada, muito pelo contrário, vi muita gente criticando, tinha que sair. Não é tem que sair, tem que tomar a decisão que é melhor para o Flamengo, nesse momento. Não tem como tirar uma empresa de um dia para o outro e eles não têm tempo. O Landim, a diretoria do Landim dificultou o processo de transição e a gente sabe disso. O próprio BAP disse isso publicamente no dia da posse, no dia 18 de dezembro. Falando do Firmino agora, porque saiu matéria lá no Mundo Árabe, que o Matias Jaice, técnico do Al Ahly, clube que o Firmino está atualmente, não vai forçar a permanência de Roberto Firmino e pode facilitar uma ida ao Flamengo. De acordo com informações do portal árabe Al Ion, o técnico alemão tem preferência por outros jogadores, como o argelino Riyad Mahrez, o inglês Ivan Toney e o saudita Firas Al-Braikan. Dessa forma, o comandante aceitaria facilitar a negociação para que o rubro-negro contrate o atacante de 33 anos. Ó, galera, eu vou repetir exatamente o que eu postei no meu Twitter há pouco tempo. Sobre Flamengo e Firmino, não tem nenhuma evolução, nada mudou desde quando a gente trouxe aqui que a nova diretoria do Flamengo entende que o atacante tem o perfil e requisitos para reforçar o setor ofensivo, mas por hora nenhuma negociação é avançada, embora a informação que eu tenho é que sim, eles vão, digamos, avançar uma casinha nesse interesse em Firmino, vão ligar para o empresário, vão ligar para o jogador, vão buscar todas as informações, porque de fato o Firmino agrada bastante Felipe Luiz, José Boto e o próprio BAP, presidente do Flamengo. Sobre a chegada do Boto, galera, temos novidades, vamos lá. O José Boto ele vai chegar ao Rio de Janeiro nesse sábado, dia 28 de dezembro, 6h35 da manhã está previsto o desembarque dele, não terá entrevista coletiva no aeroporto, ele vai sair dali, vai direto deixar as malas em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, depois vai ao CT, aí vai lá, não vai conhecer as estruturas porque ele já conhece, mas vai lá, enfim, visitar, conversar com pessoas, e na parte da tarde, 1h da tarde, tem uma entrevista coletiva com o José Boto e também o BAP. O BAP vai estar presente, o novo presidente do Flamengo vai estar presente nessa coletiva e eles vão responder a pergunta de jornalistas. Então, o José Boto ele vai começar o trabalho presencial nesse sábado, mas ele já vem trabalhando há muito tempo, mesmo estando à frente do time croata que ele estava trabalhando. Inclusive, a gente trouxe essa informação, o zagueiro João Vitor, que foi convocado para a seleção sub-20 para disputar o Sul-Americano, o José Boto não liberou. O José Boto já acompanhava esse garoto já há muito tempo. Não liberou por quê? Porque ele fará parte do time da delegação que vai viajar para os Estados Unidos para a pré-temporada. Então, ele já vem trabalhando, já se reuniu com o Felipe Luiz, ele já está fazendo esse trabalho há muito tempo de mapeamento de mercado, de planejamento, estudando o elenco rubro-negro, conversando, entendendo, ouvindo, porque obviamente deve ter empresário ligando para ele para falar sobre jogadores que estão atualmente no Flamengo, até mesmo para uma possível saída. Então o trabalho já começou. Agora, obviamente, quando ele chegar, desembarcar aqui no Rio de Janeiro, isso vai esquentar com certeza. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Está confirmada para o próximo sábado e já tem uma coletiva de imprensa marcada. Dirigente da Juventus responde sobre Léo Ortiz
e lista de relacionado dos jogadores que vão disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Fala, meus camaradas, dos relacionados para o Campeonato Carioca. Como vocês sabem, o Flamengo vai disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca com um elenco alternativo. Alguns jogadores do time principal, mas na sua grande maioria, jogadores que atuam no Sub-20. Os relacionados são goleiros Diogo Alves, Lucas Furtado, Eduardo e André. Zagueiros, Cleiton, lembrando que o Cleiton está no último ano de contrato com o Flamengo e é um zagueiro muito bem avaliado pela comissão técnica do Felipe Luiz. Caso o Flamengo queira manter o jogador, é necessário já começar a pensar em uma renovação de contrato. E esse Campeonato Carioca vai ser importante para o Cleiton, para ele poder mostrar que merece essa renovação e permanecer no Mengão. Lembrando também que com a saída do Davi Luiz, pode ser que o Flamengo mantenha tanto o Cleiton como o Iago no elenco principal. Então, Cleiton, da Mata, Felipe Vieira, Iago, além do Pablo, que o Flamengo também vai precisar definir o que vai fazer com o zagueiro que está voltando do Botafogo. Laterais, Lucian, Daniel Salles, Zé Wellington, Carbone, Ainoan. Meias, Daniel, Rayan, Fabiano, Caio Vinícius, João Vitor, Rafael, Guilherme e Lohan. Atacantes, Thiaguinho que voltou de empréstimo também, ele que estava no 13 da Paraíba, voltou de empréstimo, está no Flamengo. Felipe Tereza, Wallacian, Chola, Felipe e Carlinhos. Carlinhos, como eu disse hoje no vídeo de manhã, está numa situação indefinida, já que o Flamengo até liberou o jogador para procurar outro clube e deve sair por empréstimo. Enquanto não fechar negócio, o jogador está à disposição do Flamengo e vai disputar esses primeiros jogos do Campeonato Carioca. Esses são os jogadores que estarão à disposição do técnico para disputar as primeiras partidas. Lembrando que o goleiro Diogo Alves, o Lohan, o Cleiton e o Carlinhos se reapresentam amanhã, já voltam de férias já antecipadas, já que saíram de férias antes dos outros jogadores. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Léo Ortiz. A situação, gente, do Léo Ortiz é a seguinte: todo mundo sabe, ou todo mundo sabia, ou era falado assim, até foi muito falado, sobre o Léo Ortiz ir para a Juventus da Itália. E foi colocados algumas situações. O Bremer está machucado, não volta mais jogar na temporada 24-25. A Juve vai para o mercado para contratar um zagueiro. Esse é um fato. E algumas coisas foi falada, como por exemplo, o fato do jogador ter passaporte europeu facilitaria uma negociação com os italianos e tal, aquela coisa toda. Hoje, o Matheus Leal, ele conversou com um dirigente da Juventus e ele disse que não tem nada e que a chance da Juventus contratar o zagueiro do Flamengo é zero. Lembrando que quem falou isso foi um dirigente da Juventus e a gente sabe como é que funciona papo de dirigente. Ora, os caras falam uma coisa e depois eles mudam o discurso e falam outra coisa. Então, a gente tem que ficar atento. Também não estamos aqui desmentindo ninguém, mas a gente tem que ficar atento em papo de dirigente, em conversa de dirigente, porque, como a gente já sabe, isso muda o tempo todo. O cara fala assim, ó, hoje não tem nada, hoje a chance é zero, mas amanhã eu não sei, amanhã eu posso mandar uma proposta, amanhã eu posso enviar alguma coisa. E aí a gente já sabe como que isso acontece, a gente já sabe como é que funciona o futebol. Como diz um velho sábio, né? A verdade de hoje não necessariamente será a verdade de amanhã. Mudando de assunto, o presidente eleito BAP tomou uma decisão e renovou o contrato da equipe que hoje coordena a Flá TV por mais 3 meses. Pelo menos janeiro, fevereiro e março, a mesma equipe que está na atual gestão do presidente Rodolfo Landim permanece com o novo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Esse contrato foi renovado por quê? Já que o contrato acabaria no dia 31 de dezembro. Porque na ideia da comunicação da nova gestão, não teria tempo hábil para poder contratar uma nova equipe. São novos profissionais, é muita gente, tem que treinar, fazer implantação e demora muito tempo. Então o que o BAP fez? Decidiu, junto com com o pessoal da comunicação, manter a empresa que hoje, a produtora que faz os conteúdos da Flá TV, por mais 3 meses, janeiro, fevereiro e março. O contrato foi renovado e aí, nesses 3 meses, vai se ver se vão ficar com eles por mais tempo ou se vai trocar a empresa que faz os conteúdos hoje da Flá TV. Bom,
Falar agora sobre negócio fechado, mas antes falar de Boto, que já tem chegada prevista no Rio de Janeiro no próximo sábado, 6h45 da manhã. Então, preste atenção, sábado, 6h30 da manhã, você tem um compromisso comigo aqui no canal. Eu vou estar ao vivo, direto do aeroporto do Galeão, trazendo todas as notícias, todas as informações e, é claro, tentando bater aquele primeiro papo com o Boto para entender quais são as ideias e o que o Boto espera desse nosso Mengão, né? Como é que ele espera aí de trabalho no Brasil, o que ele espera de jogador para trazer, se ele já tem um atacante para o lugar do Gabigol, se ele vai trazer algum zagueiro para o lugar do Davi Luiz. Tem muita coisa para a gente perguntar para o José Boto, que vai chegar, como eu disse, no sábado, 6h45 da manhã. E no próprio sábado, 1h da tarde, tem uma entrevista coletiva agendada com José Boto e o novo presidente Luiz Eduardo Batista no Ninho do Urubu. Nós estaremos lá também fazendo essa cobertura dessa entrevista coletiva e, é claro, sempre mantendo vocês muito bem informados, sempre mantendo vocês por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no nosso Mengão. Quero ver o que o Boto vai falar logo na chegada. Bom, falar agora de negócio fechado. Gente, o negócio é o seguinte, Alfredo Almeida será o novo coordenador técnico do Flamengo. Ele vem junto com o Boto, é um homem de confiança do dirigente. Ele vai ser um auxiliar, ali, um imediato do Boto na coordenação técnica do Flamengo. Já trabalha com o português há bastante tempo e ele vem junto na equipe do português. Ele estava na Croácia trabalhando com o Boto e aí, a pedido do Boto, o Flamengo também está contratando ele para fazer parte dessa nova diretoria do futebol, dessa nova gestão do futebol do Flamengo, desse novo grupo que vai gerir o futebol do Flamengo. O português vai ser o braço direito do Boto, o grande responsável pela sua contratação. Como eu disse, a pedido do Boto, está chegando também Alfredo Almeida para trabalhar no Mengão. Mais uma contratação de dirigente, mais uma contratação de gente para o departamento de futebol, a pedido do Boto. O departamento de futebol vai passar por muitas reformulações. O departamento de futebol vai passar por muitas coisas. Por isso que eu falo que é importante você ser inscrito no canal, é importante você estar aqui junto com a gente, para a gente sempre mantendo vocês muito bem informados de tudo que está se passando, de tudo que está se acontecendo. E é claro, como eu disse, na medida que as coisas forem acontecendo, na medida que as coisas forem se passando, a gente vai sempre mantendo vocês muito bem informados de tudo que está acontecendo. Tá certo? Amanhã o Flamengo já volta a treinar. Obviamente, esses jogadores que vão disputar o Campeonato Carioca. O elenco principal do Flamengo, dia 8 de janeiro, se reapresenta no dia 10, viaja para os Estados Unidos, onde vai ficar em Gainesville, lá na Faculdade da Flórida, na Universidade da Flórida, fazendo a pré-temporada. No dia 19 de janeiro, joga contra o São Paulo, lá em Fort Lauderdale, no mesmo estádio onde joga o Inter Miami, a equipe de Lionel Messi, tá certo? Essa é a programação do Flamengo, esse é o momento do Mengão. A gente espera aí que o Boto chegue com muita sorte, chegue com o pé quente, chegue conseguindo fazer boas contratações, trazer bons reforços para o Flamengo, porque vai ser muito importante que ele traga reforços importantes, jogadores importantes para o nosso Mengão. É o que a gente quer, é o que a gente espera e espera mesmo, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Live aqui, em conjunto, live simultânea nos dois canais, purando junto agora, né, Julinho? Essa história aí do Roberto Firmino, né? Porque o Firmino foi procurado pelo Flamengo, sim. Tem muita gente pilhado, mas tem chance do Flamengo contratar o Firmino, ele é muito caro. Se tem chance, a gente vai saber agora. Por quê? Porque o Flamengo mostrou interesse. O Felipe Luiz ligou para o Firmino, ligou. Isso foi uma notícia do Julinho aí, né? Que o próprio Felipe Luiz ligou. Eu tinha trazido a informação de que o Felipe Luiz já tinha ligado para o Richarlison, tá? O Pombo. Isso o Pombo me falou. Ele me esclareceu. Thiago, o Felipe Luiz me ligou, mas impossível. O Tottenham não quis negociar. O Flamengo não pode nem chegar perto do valor que o Tottenham quer para que eu saia do clube. E aí, isso mostra uma tendência no Felipe Luiz. Dele procurar os jogadores, dele querer vender o projeto para os jogadores, dele mostrar que ele conta com os jogadores. Felipe Luiz ligou para o Firmino,
O Firmino sabe do interesse do Flamengo, tá? E aí, a gente vai trazer aqui tempo de contrato, vai falar também sobre a situação, né, Julinho, que é isso que a gente tem para trazer hoje como grande novidade. O Firmino aceitou negociar. Ah, isso quer dizer que ele vai para o Flamengo? Não. Quer dizer que ele aceitou escutar uma proposta do Flamengo. O Firmino se abriu para uma proposta do Flamengo. Ou seja, pronto, Flamengo, eu aceito escutar a proposta, agora me faça. Antes de eu passar para o Julinho, né, que ele tem ainda mais detalhes, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu falei com um dos intermediadores da negociação do Firmino com o futebol árabe. Um dos empresários que participou ali da negociação do Firmino para jogar na Arábia Saudita. E aí eu perguntei, né, para essa pessoa, falei, você acha que tem alguma chance? E aqui a gente joga limpo. A pessoa falou comigo, é empresário, foi um dos intermediadores da ida do Firmino para o futebol árabe, e ele me falou, Thiago, é muito difícil o Firmino fechar com o Flamengo. Por quê? Fala-se muito que o Firmino ganha 10 milhões de reais de salário, né? Não. Pelo que ele me passou, o Firmino ganha pouco mais de 12 milhões de reais. O Firmino ganha, fazendo a conversão, né, do dólar, do acordo que foi feito para o Firmino jogar na Arábia Saudita, ele ganha ali um pouco mais de 12 milhões de reais por mês. E aí ele falou, eu acho muito difícil que o Flamengo chegue perto desse valor e, sendo assim, eu acho difícil que o Firmino aceite jogar no Flamengo. Agora, tem negociação? Tem. Flamengo procurou o Firmino? Procurou, e a gente saiu aqui na frente, principalmente com o Julinho Miguel Neto, que saiu na frente nesse assunto, né, do Flamengo ter procurado o Firmino, e agora vai ter negociação. Se o Firmino vai aceitar, é claro que é complicado. É um jogador muito caro, é um jogador que recebe um salário muito alto. Mas, Julinho, ele ter aceitado negociar já mostra que o Firmino pode estar disposto a abrir mão de ganhar muito dinheiro para jogar no Brasil. Porque senão ele nem aceitaria negociar, porque ele sabe que nenhum clube no Brasil vai pagar para ele mais de 3,5, no máximo. Nenhum clube no Brasil paga um salário de 3 milhões de reais e meio para alguém. O maior salário é o do Abel Ferreira, que é de 3 milhões e 200, se eu não me engano. Então, tem novidade, né, Julinho? E aí, Thiaguinho, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A galera tá assistindo a gente aí, realmente é uma audiência qualificada. Beijão para você aí, para a Lívia, para todo mundo. Se a gente não se falar até lá, a gente se fala todo dia, né? Um bom ano novo para todos. Espero que tenha sido um Natal bem bacana. Beijo no tio, na tia, todo mundo. Enfim, vamos lá. O que você falou foi perfeito, né? Sobre a situação do Roberto Firmino, é um salário altíssimo. Eu achava até que era 10 milhões, você está trazendo aí 12 milhões de conversão, né? Em real. E para ele vir para o Flamengo vai ter que ser algo muito parecido com o que o Oscar fez em relação ao São Paulo. Vai ter que abrir mão de muita coisa para poder vir para o futebol brasileiro. E por isso, Thiago, inclusive, a gente tem essas informações de tempo contratual, que o Flamengo entende que 1 ano e nem 2 anos iriam seduzir o Roberto Firmino, que tem justamente um contrato até dezembro de 2026 com a equipe, né, saudita, com a equipe do Al-Ain, né? Al-Ain, né? Até dezembro de 2026. Então ele tem um salário muito alto, porém o técnico da equipe saudita não está fazendo um jogo duro para que ele saia do clube, né? Pelo contrário, então ele entende que pode ser o caminho de voltar ao futebol brasileiro. Ele saiu muito cedo daqui, né? Jogou no Hoffenheim da Alemanha, no Liverpool na Inglaterra, e hoje já desde 2023 se encontra no futebol do mundo saudita. Então a informação que a gente tem é que ele autorizou o Flamengo a tentar negociar com a equipe saudita. O Felipe Luiz parece ser o modus operandi dele, ele que é um cara muito experiente e muito rodado, não só como ex-jogador, mas é um cara também que tem um ótimo relacionamento com atletas, né, no mundo do futebol. E como você mesmo trouxe, eu me lembro na época que quando saiu a notícia do Flamengo interessado no Richarlison, eu até comentei em off, né, para alguns amigos, falei, olha, o Thiago é muito amigo do Richarlison, eu tenho certeza que o Thiago vai entrar em contato com ele e vai trazer esse fundo de reportagem. Não deu outra, né? A gente sabe da amizade que você tem com o Richarlison, ele foi, atendeu você e te deu essa entrevista exclusiva.
deixando claro que ele jamais negou o Flamengo, e sim deixou claro que é o Tottenham que colocou as cartas na mesa, praticamente inviabilizando qualquer tipo de negócio com o ex-atacante da seleção brasileira, nesse momento, o ex-atacante. Agora, em relação ao Firmino, é um jogador que interessa ao Felipe Luiz. Momentaneamente, não é o tipo de atleta que o José Botto vai começar a tentar inserir no Flamengo. E só para deixar claro, o José Botto ele é muito bom no scout, mas ele vem para ser diretor de futebol. Não significa que o Flamengo vai ficar procurando jogador no Chipre, na Bulgária, na Rússia. Não, não é só isso. Ele não vai se limitar somente a isso, embora hoje o caixa do Flamengo e a característica do José Botto é justamente procurar atletas que num cenário e no âmbito nacional e internacional não sejam tão conhecidos, né? Então, por exemplo, o Davi Luiz era um desconhecido aqui no Brasil e fez carreira lá na Benfica, em Portugal, e depois em toda a Europa, né? Então, ele vem para o Flamengo com um contrato de 3 anos, o José Botto, deve ficar aqui. A tendência é ele ficar em todo o triênio do BAP, e essa situação do Roberto Firmino, eu concordo com muita gente falando, pô, Julião, se o Flamengo tiver êxito, tem que ser no máximo 2 anos. Mas 2 anos ele já tem contrato com o mundo árabe, né? Então, é uma escolha de vida. É uma mudança que se ele tiver que aceitar jogar no Flamengo, ele voltar para o Brasil, jogar no Rio de Janeiro, ter grandes competições, e o Flamengo estaria interessado, Thiago, em proporcionar ao Roberto Firmino 3 anos de contrato, que é justamente para deixar claro... Isso também foi uma informação em primeira mão aqui, né? Isso. Informação nossa, que seriam 3 anos de contrato, justamente que é o tempo do BAP, né, nesse triênio como presidente do Flamengo, né? Coincidência ou não. Então, ainda é uma negociação em que o Flamengo entende que vai esperar muito do Firmino junto com o Al-Ahly, né? A informação que eu tenho é que ele tem, inclusive, um contrato de cavaleiro, que se ele quisesse sair do futebol saudita, do Al-Ahly, ou se pintasse uma proposta que ele entendesse que fosse interessante para ele, teria uma rescisão amigável. E mesmo que não tenha essa rescisão amigável ao Al-Ahly e Roberto Firmino, o Flamengo entende pelo que ele vale hoje, não é uma loucura o Flamengo tentar uma proposta com uma compensação financeira à equipe saudita. Por isso, o Roger Guedes, por exemplo, não é que ele foi vetado porque ele é bom ou porque ele é ruim. É porque, pelo que o Flamengo tem à disposição no caixa e pelo que o Felipe Luiz / José Botto entende, no momento não era possível a contratação do Roger Guedes. O Flamengo realmente está com o pé no chão. Pô, Júlio, está com o pé no chão, mas quer contratar o Firmino? Por isso o Flamengo entende que seria primeiro uma negociação somente pelo salário. E caso isso não aconteça, o valor que o Flamengo teria que desembolsar não é um valor, por exemplo, de 10 milhões de euros do Roger Guedes. O Roberto Firmino tem 33 anos, é um jogador renomado, é bom jogador e tem características que o Felipe Luiz necessita para inserir no plantel e no elenco do Flamengo. Coisa que o José Botto, não é que foi convencido, entende que é importante ter no elenco, já que o Felipe Luiz dá o aval pelo Roberto Firmino. Tchau. Até porque, né, o Felipe Luiz já falou isso. Ele quer jogadores versáteis, ele não quer jogador que jogue só numa posição. O Firmino ele pode jogar como 9, ele pode jogar mais aberto. Até no Liverpool, né? Ele era um 9 que jogava um pouquinho mais recuado. Ele pode ser um jogador que joga em várias funções, e isso é algo que o Felipe Luiz quer. O Vinícius Branco manda. Na escuta, Júlio, abraços ao grande pilhado, tamo junto. Presente de Natal para os inscritos dessa live. Tamo junto, Vinícius. O Alberto na estrada, grande merda. Firmino, cara e velho. Eu sempre costumo falar isso lá no programa da Jovem Pan, que as pessoas falam, tá velho. Esse cara não tá na melhor fase. Gente, é óbvio que se o Firmino estivesse na sua melhor fase, ele ia estar no Liverpool. Ele não ia estar nem na Arábia. Ele ia estar no Liverpool, da Inglaterra, se ele estivesse na sua melhor fase. Esses jogadores costumam vir para o Brasil já um pouco mais velhos. Não que esteja em fim de carreira. Não acho que o Firmino esteja em fim de carreira com 33 anos. Mas é claro que não é sua melhor fase. Aí eu vi um comentário no chat também, né, que a gente fica olhando. Quantos anos tem o Hulk? 38. Não, mas é diferente. O Hulk é um cara com uma genética muito bizarra. Ele é diferente. Bem, mas tem 38 anos. O Firmino jogou no Liverpool, foi considerado um dos melhores da história, inclusive fazendo gol do título em cima do Flamengo. Eu acho o Firmino um bom jogador, cara. Sinceramente, discordo. Eu acho que até por isso tem alguns torcedores que implicam um pouco com o Firmino, tá? Claro que fica aquela lembrança. Ele também fez o gol do Mundial, comemorou muito aquele gol do Mundial. Fiquei bem bolado também. Ele comemorou muito gol, mas jogador, ele é um baita jogador. O Ítalo manda, o Flamengo tem um time muito bom.
Precisamos apenas de uma ou outra reposição, sem extrapolar os valores que o clube hoje pode pagar. Eu concordo, ô Ítalo, mas eu acho fácil falar hoje. Quero ver depois no fim do ano se o Flamengo não ganha nada. Palmeiras investindo uma fortuna. Atlético Mineiro ainda vai investir. O torcedor vai cobrar, eu acho. Até porque a cara do Flamengo recente, do Rodolfo Landim e do Marcos Braz, era contratar jogadores em todas as janelas. Eu acho que o torcedor vai querer ver contratação. Só que aí eu vi um comentário aqui no chat que mandou assim: se é difícil ele vir, para que a live? Tem que ser muito ignorante, né, para fazer essa pergunta. Em momento nenhum, a live, a gente botou a capa Firmino acertado com o Flamengo. A gente botou que ele vai escutar a proposta. E é óbvio que isso é notícia. Se você tem um grande jogador, um grande nome do futebol mundial, que aceitou escutar a proposta do Flamengo, se você tem a informação, como a gente trouxe em primeira mão, que o Felipe Luiz ligou para o Firmino, que vão ser 3 anos de contrato, gente, é óbvio que não é notícia só quando o jogador aceita, só quando está aprovado. E eu e o Julinho, a gente fica mergulhando muito nessas notícias de contrato, até porque eu não sou hipócrita. Não está tendo jogo. A gente precisa trazer conteúdo para vocês aqui. E vocês sabem que eu e o Julinho, a gente já cravou muita coisa de Flamengo e até de outros clubes aqui. Tanto no meu canal, Pilhado Esportes agora, quanto no do Julinho, né? Então, é lógico que é pertinente passar essa informação. Agora, deixando claro, a política do BAP, provavelmente o BAP não vai entornar dinheiro como fazia a gestão do Rodolfo Landim e do Marcos Braz. Ô, Júlio, mas isso pode deixar o torcedor, às vezes, meio insatisfeito, tá? Não contratou ninguém. Também não sei até que ponto o BAP vai adotar essa política, né? Não, na verdade, ele vai adotar, né, Thiago? Ele tem alguns profissionais na área que justamente limitam dentro da realidade da atual gestão do Flamengo, né? A palavra profissionalismo, ela tem que ser empregada no Flamengo devido ao amadorismo da antiga gestão, mas para tudo na vida, né, como diz, uma vez falou isso o Romário, existe o Romário Cafezinho. Tem um profissional bom e um profissional ruim também. Não é uma garantia que o Boto vai chegar aqui e vai fazer tudo certo, né? É óbvio, né? Mas, inclusive, você falou sobre valores do Firmino ganhar 3 milhões e meio. O Flamengo também não vai pagar isso para ele. O Flamengo hoje tem um teto de, no máximo, pagar X de valor a um grande jogador. E se o Roberto Firmino chegasse para o Flamengo, fatalmente seria o maior salário do clube. Tá? Mesmo se ele chegasse. Mesmo com o Arrascaeta, o Flamengo não renovando com o Gabigol, o Flamengo não renovando com o Davi Luiz, há justamente esse respiro financeiro mensalmente para justamente buscar um grande jogador. Isso não significa que o Flamengo vai contratar só o Firmino. O Flamengo pode, inclusive, investir em outros jogadores menos renomados. Agora, com todo respeito, né, o Botafogo precisa contratar porque ele vai ser desmontado. O Palmeiras precisa contratar porque o Palmeiras está com esse ciclo de atleta já há muito tempo e sucumbiu esse ano. E o Palmeiras tem caixa. O Palmeiras fez grandes vendas do Hendrick, do Luiz Guilherme, do Estevão. O Flamengo, na minha opinião, precisa de alguns ajustes. O Flamengo não precisa de muitos reforços. O Palmeiras precisa porque tem e tem mas, que contratar. O Flamengo precisa contratar um centroavante porque não tem reserva para o Pedro. O Flamengo, se for perder o Wesley, precisa contratar um lateral direito porque eu não confio no Varela. Sim, mas vai o Wesley interessa para o mercado europeu e para time grande. Sim. Eu mesmo trouxe a informação que ele se reuniu com o Tottenham. Ele se reuniu com o Tottenham. E se o Flamengo perder o Léo Ortiz, que parece que a Juventus já está interessada, tem que contratar zagueiro. Então é aquilo, não precisa contratar, já tem um time formado, mas a gente está esquecendo que o Flamengo também pode perder jogadores. Se o Flamengo perde o Wesley... O Gerson no balaio. O Gerson, cara. Você trouxe a informação agora que Real Madrid e Liverpool podem estar interessados no Gerson. É claro que vai ter que contratar volante. Então tem isso, não precisa se o time ficar o time do ano passado. Agora, Léo Ortiz interessa para a Juventus. O Wesley interessa para grandes clubes da Europa. Gerson pode estar interessando para o Real Madrid e para o Liverpool. Se perder esses 3 caras, tem que repor e tem que repor caro, Júlio, porque foram os 3 principais nomes do Flamengo na arrancada final para o título da Copa do Brasil. Foram esses 3. Foram os caras que mudaram o time do Flamengo junto com o Felipe Luiz, claro. O Wesley jogando muito,
Gerson carregando o time nas costas, como jogou o Gerson, e o Léo Ortiz melhorando a defesa. É isso que eu Não, falo. Se não perder ninguém, para mim é só isso que eu precisa de um falar. centroavante. Agora, se perder, precisa repor e repor caro, na minha opinião. Não, mas isso eu concordo com você em gênero e número grau. O Flamengo só vai ao mercado, o Flamengo só entende ser necessário ir ao mercado para algumas peças se perder alguns jogadores. O Flamengo precisa fazer caixa. O Flamengo vai ter grande dificuldade de manter o Wesley já nessa janela, tá? E só para lembrar, o Thiago, quando o Flamengo mais precisava, por exemplo, do João Gomes, eu vou lembrar que o João Gomes saiu em janeiro de 23, não foi no meio do ano. O Wolverhampton foi lá e tirou ele do Flamengo antes da Supercopa do Brasil, antes do Mundial de Clubes, não esperou a janela mais forte do meio do ano, teoricamente. O próprio Flamengo contratou o Gerson junto ao Olympique de Marseille no início de 23 e comprou o Dela Cruz, comprou o Léo Ortiz e o Matias Vinha em janeiro e fevereiro de 2024. Então, não necessariamente é impossível a gente imaginar uma saída do Wesley agora. Sobre o Gerson hoje não é mais só comandado pelo Marcão, que é o pai dele, amigo meu pessoal. O empresário do Gerson hoje é o Carlos Leite, do grupo Carlos Leite, que é um cara que, sinceramente, não tem muito dedo se tiver que fazer negociação, não. A informação que eu tenho é que o Liverpool tem interesse real no Gerson e o Real Madrid é uma sondagem pelo jogador que hoje é titular da seleção. Você falou do Léo Ortiz, eu conversei com pessoas ligadas ao Paulo Pitombeira e com o próprio Flamengo. O Léo Ortiz é um assunto um pouco mais à parte. O Flamengo não vai facilitar uma saída e dificilmente a Juventus vai desembolsar o que o Flamengo deseja, em torno de 20 a 25 milhões no Léo Ortiz. O Léo Ortiz não deve sair do Flamengo. Tá? Já o Gerson e o Wesley têm grandes chances de vir propostas astronômicas desses gigantes europeus. Agora, voltando ao Firmino, só para finalizar, Thiago, voltando ao Firmino, o próprio técnico não vai embarrear uma negociação. E o jogador autorizou o Flamengo a falar, olha, se vocês têm interesse em mim, é essa a proposta aqui, é isso aqui que vocês desejam, então faz o seguinte, conversa lá com o Awali, vê com o treinador, por mim a gente vai negociar. Se vai acertar ou não, são outros 500. E é por isso que o Flamengo entende, você foi cirúrgico. O Flamengo não vai chegar lá e oferecer um ano ao Firmino e vai ser vitorioso na negociação. Por isso o prazo de 3 anos, porque ele entende que teria mais um ano de um bom contrato. O vínculo dele é até 26 com o Awali. No Flamengo seria até 27. E ia tentar compensar ou diminuir um prejuízo financeiro com um ano a mais de contrato jogando no Flamengo, amigo. O clube que vai jogar o Supercampeonato Mundial, todo ano disputa Libertadores, todo ano disputa título, teoricamente, né, de brasileiro. E o Flamengo chega nas últimas 3 finais de Copa do Brasil. Então vai dar ao Firmino minutagem, bom elenco, estrutura e um time promissor para tentar ser campeão das competições. É por aí. Então, ó, o Firmino vai escutar a proposta do Flamengo, né? Resumindo, vai escutar a proposta. Contrato de 3 anos. Felipe Luiz ligou para ele e, como o Julinho diz, hoje ele ganha cerca de 12 milhões por mês na Arábia. Mas na Arábia o contrato dele vai até 2026. O Flamengo faria um contrato até fim de 2027. Ele teria aí um ano a mais de contrato para ganhar um bom salário. Além de, claro, voltar para o Brasil, não ter que viver na Arábia Saudita. E sim, eu vou até fazer uma live com o Julinho amanhã, porque é preocupante a situação do Gerson. E sim, isso eu acho que o torcedor do Flamengo dá calafrio, sim. Eu sou um, que eu fiquei com calafrio quando o Julinho me falou dessa notícia. Se o Liverpool e o Real Madrid oficializarem alguma coisa, não tem como segurar o Gerson. Essa é a verdade. É porque o Real Madrid é só uma sondagem. O Liverpool parece que tem um interesse. Se um desses dois, gente, oficializarem, não tem como. O Gerson vai querer sair. Porque são 2 gigantes do futebol mundial. O Liverpool vai ser campeão inglês agora de novo, provavelmente. O Real Madrid é o campeão de tudo, é o maior clube do mundo. Então, é sim preocupante a situação do Gerson, que, na minha opinião, junto com o Estevão e com o Luiz Henrique, foi o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada. Gerson, Luiz Henrique e Estevão. Para mim, eu coloco o Estevão um pouco à frente, mas o Estevão machucou muito. Eu acho que o Gerson tá um monstro e eu já tinha essa preocupação de ver que o Gerson provavelmente teria proposta, porque hoje o Gerson é o grande trunfo desse time do Flamengo. Ele é o cara do time do Flamengo, é o Gerson. O Diego Mengo, boa noite, faz o F de Firmino, pilhado, não resisti. Tive que fazer essa alusão. Saudações rubro-negras, estamos juntos, meu irmão. Maílson Lucena,
Qual a multa do Gerson? Por quanto ele sai? Hein? Quanto é, Julinho, a multa do Gerson? Cara, é alto. Acho que dizem que é em torno de 100 milhões de euros. É muita grana, mas ninguém Mas paga eu a acho que se multa, né? oferece 30, não tem como segurar. Não, isso aí não. O Flamengo ele tá de olho no mercado e como você falou, claro que se o Flamengo perder jogadores, se o Flamengo perder o Wesley, o Flamengo tem alguns nomes em mente, né? O próprio Gaston Martirena do Racing é um dos nomes. Isso se o Flamengo perder o Wesley. Se o Flamengo perder o Gerson, o Flamengo vai ter que ir ao mercado, isso é óbvio. E aí também vai ter dinheiro para poder contratar, né? O Flamengo não vai no mercado agora para algumas posições, a não ser que o Flamengo entenda que ainda é possível se reforçar, mesmo que esses atletas não saiam. E aí seriam atletas de menor expressão ou não tão conhecido no cenário no âmbito nacional e internacional. Para isso, o José Boto foi um dos contratados, né? Para não só organizar, lembrando que ele também é um cara muito forte no scout. Então ele vai dar todo o suporte nesse sentido. Né? Por aí. Bom, galera, falar agora de 33 milhões de reais sobrando nos cofres do Flamengo. Que é isso, Flazueiro? Verdade. Tem 33 milhões de reais, entre aspas, sobrando no cofre do Flamengo. Se você pegar o salário que o Flamengo pagava ao Davi Luiz, que é 1.300.000, e se você pegar o salário que o Flamengo pagava ao Gabigol, que é 1.500.000, o Flamengo vai ter 33 milhões de reais sobrando no caixa no final do ano. Fora 13º, fora prêmio, fora férias, fora bicho, fora tudo isso, tem 33 milhões, entre aspas, sobrando. Flazueiro, o que se vai fazer com esses 33 milhões de reais? Contratar novos jogadores. Esse valor, ele será usado, ele está previsto para ser usado na contratação de novos jogadores. E é aí que entra a situação do Roberto Firmino, que tem um salário astronômico lá na Arábia. Cara, o Firmino ele ganha 10 milhões de reais por mês. Ele ganha 10 milhões de reais por mês. Então, primeira coisa que o Flamengo tem que falar com o Firmino numa negociação. Firmino, não tem condição da gente te pagar nem a metade disso. Primeiro ponto, o Flamengo não tem condição de pagar a metade disso. Quanto que é a metade de 10 milhões? 5 milhões de reais. Firmino, a gente não pode pagar a metade disso aí para você. Talvez a gente consiga pagar aí a metade da metade menos um pouco. Talvez a gente consiga pagar isso. Então, se o Firmino ele quiser vir jogar no Flamengo, ele já sabe, ele já tem que abrir mão de boa parte, estou dizendo uns 80%, 85% do salário dele para poder vir jogar no Flamengo, se ele realmente quiser. Se ele quiser, ele tem contrato lá, se não me engano, até 2027, ele tem 2026, até junho, julho de 2026, se não me engano. É 1 ano e meio de contrato aí pela frente. Tem que ver se ele realmente vai querer. O fato é que o Boto, o Felipe Luiz e o BAP estão trabalhando para poder reforçar o elenco. E aí, meus amigos, se o Firmino vier, a gente já sabe que ele está abrindo mão de muito dinheiro para poder jogar no Flamengo. Ele está deixando, mas muito, ele tem que deixar muito dinheiro na mesa para poder vir jogar no Flamengo, porque, como eu disse, o salário dele é astronômico, não tem condição do Flamengo pagar 10 milhões, nem 5 milhões de reais de salário para um jogador hoje. E, infelizmente, né? Queria poder pagar 10 milhões de salário, 50 milhões de salário, aí você teria um mega time, um super time, mas é a realidade do futebol brasileiro. Eu não digo nem só o Flamengo, eu acho que nenhum time do futebol brasileiro com saúde financeira pagaria, por exemplo, 5 milhões de salário para um jogador. Então, esperar para ver o que vai acontecer, se o Firmino vai aceitar a proposta salarial do Flamengo, e aí o Flamengo abre uma negociação lá com o time, e aí muda a situação toda, né? O Flamengo abre a negociação com o time, o Flamengo ajeita lá a negociação e as coisas, elas vão acontecendo. Bom, o elenco principal do Flamengo se reapresenta dia 8. O Boto tem chegada prevista aqui no Rio de Janeiro para depois da manhã. E é claro que nós vamos estar ao vivo fazendo a cobertura da chegada do dirigente para vocês. Como sempre, que eu tenho falado, nós estamos de plantão. Tem a missão complicada de segurar o Gerson. 2 gigantes europeus estão interessados na contratação do nosso Coringa.
Olha, o BAP vê um desafio necessário montar aí o elenco forte aí para 2025, grande, um elenco grande com disponibilidade de vários jogadores, né? E a gente também tem aí 3 times interessados aí no Davi Luiz, né? O Corinthians leva a melhor, será? Destaque, jogador que é destaque lá, quer o Davi Luiz por perto. Olha, e a diretoria do Flamengo quer a contratação do Roberto Firmino, mas admite que não fará loucuras para trazer o atacante, tá? A gente também tem a situação aí de possibilidade do Flamengo contratar o Vitor Roque, ou seria aí uma troca pelo Wesley. A gente vai falar sobre isso. Quem tá na parada aí é o Palmeiras, né? Mas existe alguma chance do Flamengo contratar o Vitor Roque, colocar aí o Wesley no negócio? Você vai entender por quê. A gente vai chegando aqui com essas e outras notícias, lembrando que a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Começar a falar aqui das notícias do Mengão. Tem Roberto Firmino, tem Gerson, tem tudo pra gente falar aí, ó. Questão do salário caro do Roberto Firmino, né? Que dificulta aí a negociação com o Flamengo. Em pauta aí no Flamengo, o Roberto Firmino tem um salário elevado no Al Ahly da Arábia Saudita, né? Segundo informações aí do Lance, o atacante brasileiro recebe cerca de 10 milhões de reais por mês no futebol árabe. Isso aí é uma situação que pesa, né? Apesar do interesse rubro-negro no jogador, a diretoria pretende evitar loucuras financeiras para contratar o atleta de 33 anos, tá? Então o Flamengo só vai aceitar trazer o Roberto Firmino se ele próprio aceitar reduzir drasticamente o seu salário. Isso aí seria como? Seria colocar ali, vamos dizer que feche 2 milhões por mês, ao invés de 10. Mas nesses 2 milhões estariam já incluídas luvas e tudo mais, então o jogador teria que aceitar reduzir, e aí o valor que você gastaria para contratar, coloca diluído ali em tempo de contrato, né? E vale ressaltar que ele teria que negociar uma saída amigável lá no Al Ahly, né? O Flamengo não teria como pagar um jogador de 33 anos, né? Não tem mais nenhum lucro financeiro, é só desportivo. É a situação dele, já que ele é muito caro lá para eles, ele negociar essa saída amigável e o Flamengo negocia aí umas luvas com ele em tempo de contrato, aí, diluído em tempo de contrato. Essa é a melhor solução no caso do Roberto Firmino. Olha, vamos falar agora de uma possível saída aí drástica, terrível do Flamengo, né? Essa aí é importante demais. Não tem que liberar. Esse faz muita falta aí, principalmente no Mundial de Clubes, né? O Gerson, capitão do time após aí grande destaque na temporada 2024, vem colecionando olhares de clubes europeus aí. O Coringa desperta o interesse do Real Madrid e do Liverpool, tá? Dessa vez não são equipes francesas, não. É Real Madrid e Liverpool. O clube espanhol ainda não oficializou uma proposta, mas sabe aí que existe aí um interesse, né, já que o clube inglês, o Liverpool, prepara um valor aí de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais na cotação atual, tá? Então essa informação é do Júlio Miguel Neto, e a expectativa é que o time inglês oficialize a oferta a partir de janeiro, momento que abre a janela de transferências. Então deve chegar uma proposta aí inglesa pelo Gerson, mas o Real Madrid está de olho também, tá? Cara, a gente sabe que é uma possível venda sempre especulada, mas por que tanta também situação aí sendo especulada de possíveis compras e o Flamengo ainda não comprou ninguém? Porque o BAP ainda não assumiu, né? O Boto também, na verdade, por mais que já tenha tido a reunião com o Felipe, ainda não assumiu, né? Só em janeiro. Isso tudo dificulta muito, essa troca de diretoria no Flamengo, dificulta, né? O presidente Luiz Eduardo Baptista apontou aí que se o clube atender às expectativas de disputar todos os títulos, poderá chegar a quase 90 jogos disputados, e isso pode ser extremamente prejudicial para o elenco. Por isso o Flamengo tem que segurar o Gerson, que é a peça principal. Não dá para aceitar o interesse aí do Real Madrid, proposta de Real Madrid, de Liverpool. Tem que segurar o Gerson, tá? Justamente por causa dessas situações que o próprio BAP apontou, o Flamengo tem que segurar o Gerson e não pode vender muito, não. O Flamengo tem que vender pontualmente 2 ou 3 jogadores, 4, né? Mas sendo 2 pelo menos de base, do time titular, no máximo 2, né? E contratar muito bem.
e fazer operações financeiras interessantes para trazer o máximo de jogadores possíveis, né? Senão vai ser extremamente prejudicial para o elenco. O Gerson sair, rapaz, ó, eu vou falar para vocês, não dá para imaginar. Em uma entrevista recente concedida à Band Esportes, o presidente, né, eleito Luiz Eduardo Baptista, o BAP, apontou inúmeras datas como um fator que pode ser prejudicial e fará com que as equipes precisem ter mais atletas à disposição. E é o caso do Flamengo, não pode dar mole ficar sem jogador, né? Ele fala, um time que joga muito na Europa joga 58, 60 partidas por ano. O Flamengo em 2025, se chegar em todas as finais, como eu espero, poderá jogar 87 partidas para um jogador que é muito forte e que não tem propensão a contusões. Ainda que elas possam acontecer, o cara vai jogar 5.000 minutos, né, 4.500 minutos por ano. Se você vai jogar 8.500 minutos, você tem que ter 2 atletas de alto nível para cada time. Então, ele falando que o Flamengo vai ter que ter 2 atletas bons de alto nível por posição. O futebol vai ficar muito parecido com o basquete, no caso, e com o vôlei, né? O basquete americano, a NBA e o vôlei, ponto de vista de trocas, de substituições, isso aí com relação ao futebol, né? Aquela história que você tem um time com 14, 15 jogadores e de alguma maneira você segura aí as ondas jogando 65 partidas. Ano que vem não vai funcionar, o BAP continua. Isso é uma mudança que as pessoas que trabalham no futebol vão ter que enfrentar, tá? Conversa com quem é da comissão técnica, é mais fácil dar treino para 25, 26 atletas, 2 times em campo, um contra o outro, acabou. Agora vai todo mundo embora. Nesse caso, você tem um outro time, tem que ter um terceiro para treinar. Os treinos são mais longos, cara, ele está explicando tudo, né? Quando vai viajar, tem que levar mais gente, vai haver mudança e vão afetar a todos nós, né? O Flamengo pretende ganhar tudo, né? Ele deixa isso claro e vai ter que mudar muita coisa ali no Flamengo. Esse tipo de mudança é uma adaptação que quem está no futebol vai ter que sofrer. Isso vale aí para o Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, né? Vale para todo mundo, né, praticamente, né? Os times que vão disputar o Mundial, então, né, estão no mesmo ritmo que a gente. Será que os times daqui estão preparados? Se olhar de janeiro a dezembro, só vamos ter 2 semanas que quarta-feira não vai ter jogo. Cara, isso é uma loucura, né? Até março é uma loucura. Eu acredito que ano que vem vai ter que cuidar da minutagem. Teremos que escolher os 4.000 minutos que eles vão jogar. Não tem necessariamente que ver pelo adversário. Tem que ver pelo momento do clube, né? Vai ter que ter uma parte de planejamento, né, muito mais sofisticado do que se faz no Brasil. Vai ser um mundo novo, ele falando, cara, essa análise do BAP é muito importante. Acho que quem tiver planejado e preparado pode levar vantagem. Concordo, vai ser sinistro. Olha, o Romário elogiou o atacante Pedro, né? Vou trazer rapidamente as aspas aqui. O Pedro informa, eu acredito que seja hoje o jogador que é o artilheiro que a gente precisa, né? Elogio aí vindo do Romário é sempre espetacular. Faz muita falta, Romário, e a gente está na expectativa aí, né, do retorno dele para o Mundial de Clubes, que vai ser importantíssimo, né? Muito, né? Falar aqui do Davi Luiz, né? 3 times disputam a contratação do zagueiro. O Vasco, que não é o provável destino do defensor. O Corinthians, que foi o que demonstrou agora interesse mais recente, né? E o Fortaleza, que o dirigente negou negociações, mas que sabemos que o Davi tem um bom relacionamento lá, né? Então, geralmente, aí, jogadores muito identificados com um clube, como é o caso dele, né, com o Flamengo, preferem escolher equipes aí com menos rivalidade, né? Se o Vasco for a única opção, eu até acredito que o Davi possa ir para o Vasco, mas existindo outros clubes, acho que ele escolhe de fora do Rio, né? A exemplo do Ribeiro, do Gabigol, né, que fizeram isso agora, apesar do Gabigol ainda não ter sido apontado o time dele, mas a gente sabe que é o Cruzeiro. O Hugo Souza, do Corinthians, em entrevista aí ao ex-repórter da Flá TV, o João Mércio, deixou claro que o Davi Luiz foi o jogador mais importante em sua carreira e esse pode ser um dos pontos a favor dos paulistas aí, de convencerem o Davi aí pro Corinthians, né?
Ele elogiou muito aí o amigo Davi Luiz, disse que foi o jogador mais importante na sua carreira, né? E com certeza ele gostaria de ter o Davi Luiz do lado dele lá no Corinthians. Ele ainda desdenhou do Flamengo, falando para o João Messi, você voltaria para o Flamengo? Olha só, o BAP quer realizar um feito que a diretoria anterior não consegue há 4 anos, né? Colocar o Flamengo na disputa do Brasileirão de novo até o fim. O BAP definiu essa prioridade antes mesmo de ser eleito, tá? Abre aspas aí para o BAP. Nós entendemos que precisamos de metas esportivas muito claras. Depois de eleitos, vamos deixar claríssimo que o brasileiro é prioridade, que vamos buscar hegemonia na América do Sul. Isso ele falou antes de se eleger, tá? Que Copa do Brasil é só um detalhe. Acompanhamento psicológico, resgatar o scout e usar a janela da maneira correta, né? Então ele já mostrando tudo que ele está fazendo agora, já um pouco antes de assumir, a gente sabe que daqui a pouco já está assumindo e vai estar desempenhando esse papel. E aí o depoimento do BAP vai de acordo aí com o depoimento também do Felipe Luiz, né? Numa coletiva aí no final do Brasileiro. O Felipe também falou aí do desejo do Flamengo mais forte no Brasileiro. Abre aspas para o Felipe. Enquanto eu estiver aqui, o Brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Eu levo o Brasileiro como o campeonato mais difícil que existe, é o campeonato onde está a regularidade, onde passa por inúmeros momentos, data FIFA, viagens, é o campeonato mais difícil de conquistar e é um dos que eu mais tive prazer de conquistar como jogador. Então, o Felipe Luiz, na mesma linha do BAP aí, querendo que o Flamengo volte a conquistar o Brasileirão, tá? E olha, o Flamengo pode aproveitar o interesse do Barcelona em Wesley para trazer o Vitor Roque. Segundo informação aí do site Sport da Espanha, o brasileiro não interessa aos planos do Barcelona e deve ser negociado em 2025. No Brasil, o Palmeiras surge como um forte interessado. Times da Itália, Inglaterra e Portugal também estão de olho no centroavante e o Flamengo, né, já esteve monitorando recentemente, por isso aparece essa oportunidade, tá? De acordo com o portal espanhol, o Barcelona busca realizar uma venda de mais de 30 milhões de euros, né? Valor que o jogador foi contratado pelo time catalão, e os valores desmotivaram o interesse do Flamengo, tá? É muito caro, o Flamengo não vai gastar isso agora num jogador, né? Pelo atacante ainda na temporada, então o Flamengo não vai gastar, o Flamengo tem que se recuperar. O fator do valor cogitado por Wesley também ser de 30 milhões de euros fez muitos torcedores levantarem a possibilidade de uma troca do lateral por Vitor Roque. Acontece que isso é difícil de acontecer. Simples, o Flamengo não está se desfazendo de Wesley, tá? Não está se desfazendo do Fabrício Bruno e de alguns outros. O clube entende ser necessário vender uns 3 ou 4 jogadores como parte do planejamento financeiro e recuperar os gastos recentes com terrenos e outras coisas mais. Contratações, não tem sentido vender ou trocar o Wesley, que hoje é uma realidade na lateral direita, e usar todo o valor da venda para trazer outro jogador. Tá? A ideia do BAP, Boto e Felipe Luiz é fazer algumas vendas, sim, pontuais, e usar uma parte disso de forma responsável para formar um time competitivo. Trazer vários jogadores com o valor de uma das vendas, mas as outras utilizar para cobrir o rombo, né? Com gastos que teve recente. Usar o exemplo do scout do Botafogo, ele andou elogiando muito o scout do Botafogo, né, o BAP. O Flamengo, ele deixa isso claro, o Flamengo precisa de scout. O que é o scout? É buscar soluções alternativas e que não sejam tão caras. É buscar jogadores que estão ali dentro do perfil que o Flamengo busca, né, o perfil que se entende que é perfeito para o Flamengo, sem gastar o olho da cara. E aí senão você acaba gastando com um jogador só ou 2, tudo que você vendeu, tudo que você tinha de disponibilidade. E o Flamengo vai precisar de umas 5, 6 contratações, eu entendo assim. Eles falaram 4, mas eu entendo mais 5 ou 6, ainda mais com as saídas que você vai ter que repor. Tá certo? Ações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido sempre, tem muita coisa acontecendo. Inclusive, saiu uma notícia aqui agora de tarde, né? Que o
que o Fabrício Bruno vai ter proposta de clubes ingleses chegando, tá? E também da França, Rennes da França, tem vários clubes aí que devem procurar a contratação do Fabrício Bruno. Lembrando que a janela mais forte é a de julho, tá? A janela mais forte é a de julho. Então, essa questão toda de o Wesley, que interessa a equipes também da Premier League, a preocupação maior é com o Gerson, porque os caras podem vir aí com propostas gigantescas pelo Gerson, tá? A gente sabe que o Thiago Asmar trouxe que ele conversou com o pessoal lá do Firmino, né? Falou, procurou saber, trouxe que o jogador realmente poderia vir para o Flamengo. Ele trouxe que o Felipe Luiz ligou para o Firmino. O Júlio Miguel Neto trouxe que o José Boto tem interesse, que o técnico aceita negociar, né? Agora o Vene Casagrande trouxe uma informação aqui que não desmente também que realmente possa acontecer o negócio. Mas ele traz aqui o seguinte: sobre Flamengo e Firmino, nada mudou desde a publicação aqui. A nova diretoria do Fla entende que o atacante tem o perfil e requisitos para reforçar o setor ofensivo. Ok, então você confirmou a informação do Pilhado e do Júlio Miguel Neto e nossa também, né? Mas, por hora, nenhuma negociação avançada, ainda na fase de avaliação. Claro, até porque, né, a informação que foi trazida antes é que ele teve autorização do técnico para negociar e ele ainda tem que conseguir a liberação do clube lá. E o Flamengo, né, fazer uma rescisão amigável e o Flamengo negociar com ele também a redução salarial absurda, drástica, né? O cara ganha 10 milhões praticamente por mês, segundo o Lance, né? Então, gente, os torcedores do Flamengo aí nas redes sociais, né, já falando sobre essa situação desse possível retorno do Firmino, os torcedores do Flamengo invadiram a página do atacante, né? E, cara, estão lá, invasão total dos torcedores do Flamengo, 2.000 e poucos comentários, a maioria de torcedores do Flamengo pedindo que ele venha, né? São muitos comentários aí, a gente pega alguns aqui, por exemplo, né? Tá muito rubro-negro esse Natal aí, hein? Bem-vindo ao Mengão. O Mito Abdala que postou, rapaz. Ó, Feliz Natal, futuro craque do maior do mundo. O Flamengo da depressão, entendi a referência, padrinho. É o que eu falo, a galera tá curtindo esse daí, cara. A galera quer ver o Flamengo se reforçar, entendeu? Vai ter gente que vai falar, o negócio não tá acontecendo e tal. Dessa vez eu nem achei que o Vene desmentiu o Thiago, não. O Thiago Asmar. Mas tá claro que a situação está progredindo. Não está avançada, mas avançou. Não é que está avançada. O negócio caminhou. Ele agora tem autorização do técnico, tem o interesse do Flamengo, já sabe do interesse do Flamengo também, e agora ele vai buscar esse acerto aí e o Flamengo vai querer tentar contra essa contratação, né? Pessoal botando amo, né? A nação te espera, vem fazer história, né? Faça a nação feliz, vem ser feliz no Flamengo. Olha, são muitos comentários, então a maioria absoluta querendo a contratação, né, do Roberto Firmino, tá? A gente teve aí, cara, 2 jogadores do Flamengo confirmados aí, né, no jogo das estrelas do Zico, tá? Então a gente teve aí o Fabrício Bruno e o Wesley, tá? Confirmados aí, estarão no evento do Galinho. Jogo das Estrelas acontece nesse sábado, dia 28, no Maracanã. Venda de ingressos aí de forma online e também locais físicos, tá? Então, o Wesley e Fabrício Bruno confirmados, tá? Wesley e Fabrício Bruno confirmados no jogo do Zico, tá? Pô, legal. Agora, né, o torcedor rubro-negro que tá aí com saudade de ver o Mengão jogar, vai ter um monte de ex-jogador e ainda tem o Fabrício Bruno e o Wesley. É isso, eu convido você. Aqui a gente não quer o Firmino. Ô, Bruno Vilafranca, muita coisa pra gente falar sobre o Flamengo, tá? E será que vão facilitar? Matias Jaize, técnico do Al Ahly, não vai forçar a permanência de Roberto Firmino e pode sim facilitar uma ida ao Flamengo. De acordo com informações do portal árabe Al Yorm,
o técnico alemão tem preferência por outros jogadores, como, por exemplo, o argelino Riyad Mahrez e o inglês Ivan Toney. E o saudita também, muita gente à frente nesse momento do Roberto Firmino. Desta forma, o comandante aceitaria facilitar a negociação para que o rubro-negro contrate o atacante de 33 anos, que, segundo o próprio treinador, o Al-Ahly, tem direito de buscar novos ares e ser feliz. Bruno Vilafranca, o cara é a terceira opção. Tá brabo o negócio para ele lá, hein? Eu tive acesso a alguns números do Roberto Firmino. Ele tem praticamente uma média de 1 gol a cada 3 jogos. 1 gol a cada 3 jogos é um número, se você considerar que é o campeonato saudita, para um atacante do porte do Roberto Firmino, carreira na Europa, enfim, carreira sólida na Europa, a gente pode até achar que são poucos gols, 1 gol a cada 3 partidas. Porém, ao meu ver, e eu acompanho, e já acompanhei alguns jogos do Al-Ahly da Arábia Saudita, o time é muito ruim, o time é horroroso, o time não cria jogadas. É um campeonato, como eu tenho dito aqui todos eles, que tirando os 3 principais times, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, saiu desses times, você encontra um nível técnico baixíssimo. E quando você é um jogador de área, um fazedor de gols, você precisa que o time crie jogadas para que você finalize. Ele não tem como no meio-campo buscar essa bola. Ele não tem como fazer essa bola sair jogando dentro da defesa. Então é complicado a gente imaginar que a culpa do momento do Roberto Firmino é dele. Porque muitas vezes é a bola que não chega para ele. Eu tenho dito isso porque eu tenho acompanhado muitos jogos do time do Roberto Firmino, até quando ele está no banco. É bem verdade que eu não vejo os treinos do Roberto Firmino, mas nos jogos eu posso garantir. O time é muito ruim e cria muito poucas chances de gols. Para qualquer atacante fica difícil, né, Ale? É verdade, não tenha dúvida, né? O Firmino já provou no futebol europeu. A gente sabe que sabe fazer gols, né? Olha, o Kaká tá por aqui. Ale, eu acho que isso é jogada de empresários. Juventus e Liverpool e Real nunca farão investidas fortes em cima de Ortiz e Gerson. Com todo respeito a vocês, só acredito na proposta do Wesley. O Kaká aqui, na verdade, é o seguinte, o próprio Marcão, né, pai do Gerson, conversou com o paparazzo rubro-negro hoje de manhã. E, gente, o Gerson hoje colocou o Andrés Pereira e o Paquetá no banco da seleção brasileira, né? Nós estamos falando do jogador titular de seleção brasileira e talvez o melhor jogador do futebol das Américas aí num recorte recente. O Gerson está jogando uma barbaridade, tá? Não me surpreende proposta para o Gerson, não. Agora, com relação ao Léo Ortiz, recebemos uma informação, o Bruno Vilafranca, de que não sai, tá? A Juventus teria desmentido que está disposta a investir 30 milhões de euros no Léo Ortiz. Segundo o jornalista Matheus Leal, a Juventus garante que não possui interesse no zagueiro Léo Ortiz. Dirigentes do clube italiano disseram que a chance do zagueiro ir para Turim é 0. Tá aí, então, bom para o Flamengo. A Juventus se posicionou aí, hein, ô Vila? Não procede os 30 milhões de euros. Então, vamos lá, vamos por partes. Se não procede essa informação, muito bom para o Flamengo. Porque perder um jogador como o Léo Ortiz é perder alguém que você não tem peça de reposição. Por isso o Léo Ortiz caiu nas graças da torcida e por isso que ele se tornou um titular absoluto do Flamengo. Ele botou o Fabrício Bruno no banco. E o Fabrício Bruno, jogador de seleção brasileira. Ou seja, o Léo Ortiz tem muito mais recurso do que o Fabrício Bruno, por mais que não tenha a velocidade de recuperação do Fabrício Bruno. Mas o Léo Ortiz é muito melhor jogador, é um zagueiro completo, a gente até cansa de dizer aqui, que pelo fato dele ter jogado grande parte da sua carreira no salão, ele tem muito mais recurso do que muitos zagueiros que começaram já no campo. E o Léo Ortiz, que é filho do grande Ortiz, jogador, um ícone do futsal brasileiro, ele aprendeu com o pai e reaprendeu também durante seus treinos e jogos no futsal. Bom para o Flamengo. Se a Juventus, de fato, se pronunciou e disse que não tem o interesse, ok, ele vai ficar aqui e vai ser muito feliz. E a gente continua tendo um zagueiro de nível de grande jogador de meio campo atuando na defesa. Muito bom para a gente, essa notícia é maravilhosa, porque perder o Léo Ortiz, eu repito, é perder um jogador que não é fácil de se repor.
clicar do seu celular agora, que já vai subir o like, o coração, já vai de que o Flamengo se prepara para o mercado de transferência intenso, Bruno Vilafranca. Clubes europeus de olho em suas principais estrelas e a nova diretoria trabalhando para equilibrar vendas e reforços, tá? Com um dos calendários mais exigentes dos últimos anos, que inclui inclusive Supercopa do Brasil em fevereiro e a tão aguardada Copa do Mundo dos Clubes. O desafio de montar um elenco competitivo nunca foi tão grande, tá? Nome da vez, Gerson, tá? Informação do Júlio Miguel Neto, que o Paparazzo trouxe pra gente hoje de manhã. Capitão e peça-chave do Flamengo, Gerson é o grande destaque entre os jogadores cobiçados por gigantes europeus. Real Madrid e Liverpool monitoram o Coringa, que viveu uma temporada simplesmente espetacular. Embora o clube espanhol ainda não tenha formalizado interesse, o Liverpool prepara uma proposta inicial de 25 milhões de euros, tá? 154 milhões de reais. A expectativa é que o time inglês oficialize a oferta assim que a janela se abrir já em janeiro, tá, Bruno Vilafranca? Para o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, a saída de Gerson e outros jogadores de alto nível representaria um impacto significativo no elenco. Aí a gente abre as aspas aqui para o BAP, que recentemente deu a seguinte declaração: se quisermos competir por todos os títulos, temos que nos preparar. Podemos chegar a 90 jogos na temporada, afirmou, né? E perder peças como Gerson pode prejudicar muito os planos do mais querido do mundo, isso já complemento do Paparazzo, né? Além de outros jogadores na mira aqui, que o Gabriel termina aqui, finaliza o texto dele, desenvolve, digamos assim. Vamos falar especificamente do Gerson. Bruno Vilafranca, se o Palmeiras ofereceu 20 milhões e eu sempre confundo o nome do time inglês lá, qual que é o West Ham. time do... Do André... O West... Não, do Andrés ou do Andrés? Do Andrés. Fulham. Fulham, isso. Sempre falou, não, já recusou 25 milhões de euros, do Palmeiras recusou 20. Hoje o Gerson é titular da seleção brasileira, né? O Andrés hoje não é o titular da seleção brasileira e o Paquetá também não. Então, se os caras querem contratar o titular da posição da seleção brasileira, tem que vir com mais de 25 milhões, né, Bruno? Resumindo, o Liverpool vai começar com 25 milhões para o Gerson. Olha, é muito dinheiro, né? Se a gente considerar que é um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada, e eu vejo algumas pessoas cometerem um equívoco de falar: a Europa não contrata jogador mais velho. Contrata sim, mesmo que seja dentro da própria Europa. E a gente tem vários casos disso. Agora, a questão é que muitas vezes o torcedor aqui ele está acostumado a ver as joias saindo do Brasil. Por quê? Porque o retorno vai ser técnico e vai ser financeiro. Quando você contrata um jogador mais velho, você sabe que para vendê-lo mais à frente, você não vai receber a grana que você investiu. Você vai ter retorno técnico dentro do campo. Ou seja, você vai ganhar títulos, vai brigar por títulos. Agora, se chegar para o Flamengo uma proposta do Liverpool ou do Real Madrid, estou usando só como exemplo os times que você citou aí. Como é que faz para não liberar um jogador se chega uma proposta do Liverpool ou do Real Madrid? Eu confesso a você que acho mais fácil o Gerson se tornar um titular do Liverpool do que do Real Madrid. Mas as duas propostas dos dois times, com os dois símbolos ali do Real Madrid e do Liverpool, com certeza mexeriam com qualquer profissional. A grana é muito boa, pensando na idade, mas a perda técnica para o Flamengo é muito alta. E aí o Flamengo precisaria de peças de reposição a essa altura. E onde é que se vai arrumar? Somente na Europa. Só que para você trazer da Europa já custa muito mais caro, porque a etiqueta da Europa num jogador, ela faz com que ele custe mais caro. Então eu não sei até que ponto vale a pena. Mas tem o outro lado. Não pode ser só o Flamengo bater o martelo. Isso tudo é conversado, porque é muito difícil para um clube segurar um jogador se chega uma proposta de um Real Madrid, de um Liverpool, de um Bayern de Munique e tantos outros grandes clubes europeus. É muito difícil. Tomara que essas propostas não aconteçam, Alê, porque se elas acontecerem, fica difícil segurar.
Perfeito, concordo contigo. A gente falando aí de 20, 25, 30, né? A do Gerson começaria em 25 milhões de euros. Lembrando que o Gerson teve um bom momento na Europa com o Sampaoli, lá no Olympique de Marseille, mas ainda é aquele jogador que ainda sonha ter o seu futebol bem desenvolvido na Europa. E como o Bruno Vilafranca sempre diz aqui, problema nenhum, todo mundo tem o direito de ter a sua ambição pessoal, profissional, né, Bruno? Então, caso aconteça do Gerson ir, fazer o quê? Faz parte do futebol. Claro que a gente não gostaria que isso acontecesse. Pelo menos até o Mundial, a gente diz, ele teria tempo ainda de seleção brasileira, valorizar, está em franca ascendência, é o nosso capitão, mas de fato os times europeus estão de olho no Gerson. Olha, o Luquinhas Albino está por aqui, Paulinho foi com 30 anos para o Barcelona. Quem mais? Deixa eu só diminuir aqui o som, né? Rapaz, aqui, ó, chegou uma informação aqui, tá? De que não procede a informação, tá? Não procede a informação do Léo Ortiz, tá? A nossa produção me chamando a atenção aqui em tempo real, Bruno. Então, existe sim o caminhão de dinheiro da Juventus. Então, a lei aqui se retrata, tá? O próprio Gabriel Reis, o nosso paparazzo, aqui me mandando a mensagem em tempo real. A gente sabe que o jornalismo funciona dessa maneira, né, Bruno? Mas, então, resumindo, mais um, além do Gerson, 25, 30 no Léo Ortiz, já um jogador de quase 30 anos. Se a gente olhar para a parte financeira, somente para a grana, é muito dinheiro. É muito dinheiro, quase 60 milhões, se a gente considerar. 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. É muito dinheiro. Porém, como é que você faz para repor jogadores do quilate do Gerson e do quilate do Léo Ortiz? É praticamente impossível. Para você repor jogadores a essa altura, e não é só pela bola que jogam, é pela liderança que exercem, é por todo o convívio dentro do grupo, é por já estarem acostumados a vestir a camisa do Flamengo, já estão acostumados com o que significa o Flamengo, que tem que entrar sempre para brigar por vitórias e títulos. Ou seja, como é que você faz para repor jogadores a essa altura? Vou repetir, somente contratando da Europa. São jogadores acima da média. Então é natural que a Europa os queira. Mas você tem que contratar. E jogador acima da média aqui é difícil. Você tem que ir até a Europa. Você vende por 30, fica difícil trazer jogadores da Europa por menos do que isso. No fundo, você vai trocar 6 por meia dúzia. Só que quem vem, não vem com a garantia de que vai dar certo, apesar do dinheiro. Esses já deram certo. Mas para o Flamengo é realmente muito difícil. Uma proposta de um clube como a Juventus, uma proposta de um clube como o Real Madrid, como o Liverpool, como o Barcelona, como qualquer outro grande clube europeu, qualquer jogador vai aceitar. São raríssimos os casos de jogadores que não aceitam uma proposta dessa, por vários motivos, mas são raros. A gente lembra aqui e conta nos dedos. De fato, fica difícil. Tomara que essas propostas não cheguem ali, porque se elas chegarem, a chance deles saírem é de 99,9%. É verdade, concordo. Dificilmente dá para segurar, ainda mais jogadores nessa idade. Lembrando que o Fabrício Bruno pode sair entre 13 e 15 milhões de euros, né? Para o futebol francês, aí, para o time do São Paulo e o Rennes da França. Olha, Bruno Vilafranca, o Flamengo definiu o grupo que disputará as primeiras partidas do Cariocão 2025. Ano que passa, por conta do calendário aqui no Brasil, e esse ano vai ser mais enxuto ainda por conta da viagem para o Mundial, os meninos acabam tendo que ser utilizados no profissional cada vez mais cedo. E aí, quando você puxa os meninos para o profissional, você tem que subir uma escada para todas as outras categorias. Os meninos do juvenil vão jogar a copinha, ou seja, os meninos do sub-20 vão jogar no profissional e você vai subindo. Isso tem um lado ruim, que é quando você abrevia a categoria de base. É verdade que todos eles querem atuar entre os profissionais. E você passa uma vida inteira na base para ter uma oportunidade no profissional. Mas a categoria de base justamente serve para dar toda a base que o menino precisa, ou a menina, enfim, para que eles desempenhem muito bem o futebol quando se tornarem atletas profissionais. Quando você antecipa isso, é sempre um risco muito grande, porque você pode queimar um jogador que ele provavelmente não está pronto, exatamente pronto para os profissionais. Se ele tem idade para a base, é porque ele deveria estar na base. Esse seria o mundo ideal. Mas como no Brasil não tem como fazer isso,
você tem que antecipar. Inclusive, a própria Copinha, que o Flamengo venceu em diversas oportunidades, jogando com a garotada da própria idade, hoje ela acabou perdendo força. E muitos times no Brasil, não é só o Flamengo, precisam dos meninos que, em tese, jogariam a Copinha e tornariam o time deles muito mais forte. Esses meninos estão servindo aos profissionais e a Copinha perde força. Coisas do futebol brasileiro. Vamos torcer para essa meninada ir muito bem. Como eu digo, é a oportunidade da vida de muitos deles e tomara que eles façam um bom trabalho e representem bem o Flamengo. Perfeito, Bruno Vilafranca. Agora fazendo aqui uma confirmação, tá? Recebi um contato lá daquele conhecido que nós temos aqui, né? Muito próximo nosso lá da Lazio, né? Que trabalha lá na Lazio, que conhece todo mundo lá na Itália. É uma fonte muito segura, confirmando de fato que procede a informação que a Juventus de Turim, tá? Juventus de Turim tem interesse em 3, Bruno Vilafranca. Olha como que é o jornalismo, tá? A gente fica maluco aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, Bruno Vilafranca. Não só o Léo Ortiz, mais 2. Léo Ortiz e mais 2, tá? Para encerrar o assunto, Léo Ortiz. Então, a Juventus tem, claro que um dirigente da Juventus pode ter falado para algum jornalista, olha, interesse zero para não atrapalhar uma possível negociação, né, Bruno? Ah, sem dúvida, com certeza. Se há um interesse da Juventus, eles vão tentar abafar o máximo que puderem, porque eles sabem que o preço fica cada vez mais alto e pode virar até uma espécie de leilão. Aquilo que acontece aqui no Brasil, né, quando um time se interessa por um jogador, os outros vão lá e tentam contratar. Isso não acontece só aqui, não. Isso acontece no restante do mundo também. Se a Juventus demonstrar interesse, hoje, com o poderio financeiro que tem a Juventus, tem muitos times na Europa que têm um poderio financeiro ainda maior do que o da Juventus e os times da Itália. Então vai ficar difícil para eles. Por isso que eles tentam abafar, mas a gente sabe como é o jornalismo, né? O nosso dever é buscar... Exatamente. O nosso dever, ali, é buscar a informação que ninguém consegue. Para dar a mesma informação de todo mundo não vale a pena. Então, uma das missões do jornalista é buscar a informação que ninguém consegue buscar. E, às vezes, um dirigente, né, um conhecido de um atleta passa essa informação, eles têm os conhecidos dele, e isso vira um pandemônio. É isso que provavelmente vai acontecer, e a gente já está sabendo que são 3 os interessados. Ou melhor, 3 os alvos, né? Ou seja, tem problemas. O Léo Ortiz é um e tem mais 2. Aí eu não sei que. Talvez o Wesley, não sei, né? Prevejo que teremos problemas pela frente, porque vai todo mundo vir para cima do Flamengo tentar contratar os melhores jogadores do elenco. Vai ser uma janela agressiva aí, o Mengão trabalhando em silêncio para poder manter ou até fazer negociações importantes. No caso do Léo Ortiz, por exemplo, um jogador de quase 30 anos, melhor zagueiro do Brasil, ali, jogador que vai estar na Copa, também acho. O Fabrício Bruno também, um dos melhores zagueiros do Brasil. Pode ser que o Flamengo venda os 2, inclusive, e há interesse da Juventus no Léo Ortiz, tá? Confirmado já, e não somente o Léo Ortiz, a Juventus tem interesse em mais 2, além do Léo Ortiz, do elenco rubro-negro, né? E o Fabrício Bruno, obviamente, não é novidade para ninguém, o Rennes da França, e é um desejo do Fabrício também jogar no futebol europeu. Se vai ou não, são outros 500, né? A gente traz as informações, e se elas acontecem ou não, aí a gente está aqui para depois repercutir sobre isso, tá? Bruno Vilafranca, você que gosta de falar sempre do povo nordestino, do Flamengo chegar lá, perto das pessoas que quase não tem oportunidade de fato, porque o Flamengo está no Rio de Janeiro, né? Eu, nesse momento, estou no norte do Paraná, né? Cresci aqui. Eu tinha um sonho de ver o Flamengo no Maracanã, ficava muito longe. Às vezes o Flamengo vinha jogar em Londrina, alguma coisa assim, eu conseguia ir, né? Claro que eu já estou no Rio de Janeiro há mais de 20 e tantos anos, já saí daqui, vim agora para visitar a família, mas a gente entende essa rapaziada ficando empolgada com o Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo fará 4 jogos, o Bruno Vilafranca, do Campeonato Carioca na região nordeste do Brasil, tá? O Flamengo passará por 4 cidades: Aracaju, no Sergipe, Campina Grande, na Paraíba, Natal, no Rio Grande do Norte, e São Luís, no Maranhão, tá? Veja as datas e locais dos jogos. Eu sei que tem muita gente aqui do Norte e Nordeste, vamos que vamos. Olha, primeira rodada, 12 de janeiro, 4 horas da tarde, Flamengo e Boa Vista, no estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada,
16 de janeiro, 19 horas, Flamengo e Madureira, no estádio Amigão, lá em Campina Grande, na Paraíba. Terceira rodada, dia 19. Jogos aí de 3 em 3 dias. Às 9 horas da noite, Flamengo e Nova Iguaçu, na Arena das Dunas, em Natal. Quarta rodada, no dia 22 de janeiro, às 19 horas, Bangu e Flamengo, estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Lembrando que todos esses horários que eu passei, pessoal, todos horário de Brasília. Bruno Vilafranca. Ale, eu fico feliz mesmo quando o Flamengo vai jogar fora do Rio. É claro que a gente sente saudade de ir ao Maracanã, de curtir o Flamengo, no meu caso, de trabalhar em dias de jogos do Flamengo. Mas como torcedor rubro-negro, eu fico muito feliz porque torcedores pelo Brasil não têm tantas oportunidades de assistir o Flamengo de perto. Seja com a meninada, seja com os mais velhos, não importa. É a camisa do Flamengo que vai ser representada. Então, ao meu ver, faz muito bem a diretoria do Flamengo de procurar justamente cidades onde a gente sabe que o torcedor do Flamengo é a maioria, mesmo não sendo no Rio de Janeiro, porque se trata de um time com torcida espalhada pelos 4 cantos do Brasil, e é uma oportunidade muito bacana desses torcedores poderem acompanhar o Flamengo de perto. Eu sou extremamente a favor que isso aconteça. Param de chegar, rapaz, é tudo em tempo real. Vamos fazer aquela pincelada lá, então, para deixar tudo muito claro, tá? Para deixar tudo muito claro. A Juventus tem interesse em 3 jogadores. Agora a informação de fato, tá? De fato, a gente tem um compromisso com a verdade aqui, a gente faz o programa ao vivo, a gente sabe que os jornalistas do mundo todo procuram as informações, né? E a informação de fato que chega através aqui dos canais Paparazzo Rubro-Negro é que a Juventus tem interesse em 3 jogadores, não necessariamente do Flamengo. Um é do Flamengo, o Léo Ortiz, tem um outro do Benfica. Então, a Juventus quer reforçar o seu sistema defensivo. O Léo Ortiz é uma das opções e há, de fato, um caminhão de dinheiro envolvendo esse futuro zagueiro que deve defender a velha senhora Juve italiana. É isso, Bruno. A gente sabe que, de qualquer forma, se não for a Juventus, vão ser outros clubes europeus que vão para cima do Flamengo. Quando eu disse teremos problemas, e torço para que não aconteçam, os problemas justamente são esses. São muitos clubes europeus olhando para o mercado sul-americano, não só para o Brasil, mas também para o mercado sul-americano de uma maneira geral. E não é só a Juventus que tem grana para investir nessa janela de meio de temporada lá na Europa. O Barcelona já demonstrou interesse no Wesley, a gente já ouviu os rumores aí de Liverpool e Real Madrid com interesse no Gerson. Foi aí que entra o que eu disse. Prevejo que teremos problemas. Tomara que eu esteja errado, tomara que essas negociações não aconteçam, que essas propostas não cheguem à mesa do Flamengo. Se chegarem, fica muito difícil segurar esses jogadores. Tomara que não aconteça, Alê. Pois é, e o paparazzo rubro-negro, nosso Gabriel Reis, falou hoje de manhã com o Marcão, né, o pai do Gerson, né? E claro, né, o Bruno, a gente está falando, eu repito, do titular da seleção brasileira. Se o Palmeiras quer oferecer 20 milhões para o Andrés Pereira, né, e o Fulham não negocia por menos de 25, o Gerson tem que ser pelo menos 30, porque o Gerson é o titular da posição, inclusive, né? Então, assim, o Flamengo, se for negociar o Gerson, na minha opinião, é papo de 40 milhões de euros. Porque entre eles, lá foi você que falou, Bruno, uma vez, lá no mercado europeu, os caras botam dinheiro para valer. Aí vem aqui como se fosse um grande feirão, né? A diferença, Ali, nesse caso, é que a idade. Não, o Andrés Pereira, ele joga na Europa, ele joga na Inglaterra. E o Gerson joga no Brasil. Isso faz muita diferença para o europeu. Ou seja, o jogador que atua lá, e aí eu digo isso como sempre falo, o jogador que atua na Premier League, ele tem aquele leãozinho da Premier League na camisa do time dele, fica muito difícil você comparar o preço de um jogador que atua no mercado europeu, e principalmente na Premier League, que é um dos principais, se não o principal campeonato do mundo, para mim é o principal, né? Mas com certeza está entre os principais campeonatos do mundo, e um jogador que, mesmo sendo muito bom e titular da seleção brasileira, mas joga no Brasil. Então, o europeu, quando olha para esse mercado, ele, claro que presta atenção em várias situações. A idade, o preço, quanto ele vai trazer de retorno, tudo isso entra no balaio. Mas, com certeza, e a gente sabe disso, às vezes, o Andrés, que para mim
não é melhor jogador do que o Gerson é melhor do que o Andrés, mas muitas das vezes o Andrés vale mais do que o Gerson. Por quê? Porque ele joga na Premier League e o Gerson joga na América do Sul. Ah, mas é no Flamengo. Para o europeu, isso pouco importa. A gente diz isso, eu sei que algumas pessoas ficam incomodadas, mas essa é a realidade. O europeu, na grande maioria das vezes, ele olha para isso, até porque está na vitrine, né, Bruno? Exatamente. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo está movimentando o mercado com força total. O mercado da bola está bombando. Falando das renovações, da chegada do Boto, que chegar no dia 28, né? Já está tudo marcado aí, a gente vai cobrir aí, né? Essa chegada deles. E ainda tem o futuro do Firmino, né? E uma suposta chegada não só do Firmino, mas do Vitor Roque. E até mesmo o Hulk está sendo, né, sondado para ir para o Mengão. Já que o Mengão aí está precisando de reforços, né, porque muitos já estão indo embora. Além disso, tem a possível volta do Paquetá. E Gerson provavelmente irá aceitar a proposta bombástica do Liverpool e do Real Madrid, que está querendo o Gerson de qualquer maneira. Gente, e tá oferecendo uma grana boa aí, né? E também a saída aí de Wesley, né? Que parece que o Flamengo vai tentar fazer uma troca aí, né? De Wesley pelo Vitor Roque. Será que vai dar certo? No início da temporada, o Flamengo já estava de olho aí, né, em Vitor Roque. E parece que agora vai se concretizar, né? Se houver realmente esse acordo, né? Nessa ida de Wesley para o clube. O Mengão não para, né? Agora eu quero saber a sua opinião. Quais desses reforços você acha que pode mudar o rumo da temporada 2025? Comenta aqui embaixo e não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações se você ainda não ativou, para continuar, né, acompanhando todas as novidades aqui do Mengão. Tamo junto e até a próxima. Saudações rubro-negra!